Em 2 de fevereiro de 1924, nasce como um acorde virtuoso e mágico, na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, o maestro Valdemar Ernesto Hessel. Filho de imigrantes alemães, com apenas 3 anos, teve sua primeira ligação com o piano. Aos 19 anos de idade, estreou sua carreira profissional como músico num pequeno conjunto da cidade gaúcha, buscando nas artes um meio de sustento para sua família. Iniciei a minha carreira profissional como músico, como pianista, em 1943. Um ano antes, o Brasil entrou nos labirintos corrosivos da Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. No auge do conflito, Parnamirim era um dos aeroportos mais movimentados do planeta, chegando até 800 pousos e decolagens diárias. Nesse tempo, sufocado por bombas e armas, Jacques Cousteau inventou o Aqualung, um aparelho para respirar debaixo d'água. Ainda no bombástico ano de 43, Ianto de Almeida, aclamado atualmente como precursor da Bossa Nova e também com 19 anos de idade, começou a cantar no programa de calouros na Rádio Educadora de Natal, Rio Grande do Norte. O diretor do conjunto, o pianista dele teve um contrato para outra cidade e ficou sem pianista. A cidade não tinha pianista que quisesse tocar profissionalmente. Eu tinha estudado assim uns 3 anos como na minha infância, como de piano, com senhoras de idade já. Escola de música lá não existia, só tinha uma escola de música em Porto Alegre. As outras cidades não tinham escola de música. Eu trabalhava como locutor de uma dessas empresas que colocavam as caixas de música nos postes da cidade, contar as novidades da guerra, aquelas coisas todas. Eu fiz amizade com ele, que ele era relojoeiro também, fiz amizade com ele e um dia falando, não, eu estudei um pouco de piano e coisa, ele disse, você estudou piano? Não, muito pouco, eu não sei mais nada, claro. Mas eu estou precisando de pianista. E o diretor disse, bom, o jeito é você mesmo, não tem outro, tem que ser você. Eu entrei para o conjunto, comecei a tocar em dezembro de 43, no final já do ano de 43. E o diretor do conjunto diz o melhor ensaio é a gente tocar todos os dias. Aí ele procurou e encontrou um cabaré. Fomos tocar no cabaré. Eu com a licença dos juízes menores, que me conhecia, naquela época, a fase adulta era 21 anos, né? 19 anos não podia nem entrar no cabaré. Então, conseguimos esse lugar e o ensaio foi tocar no cabaré. Tocamos lá assim uns um ano, 8 meses, uma coisa assim, e nesse tempo eu segurei o repertório já estava seguro. Aí nós fomos para um restaurante café, fomos tocar lá tocamos mais um tempo. Quer dizer, eu fiquei seguro como pianista. Ainda apanhando muito, né? Não era um pianista. E aí, claro, saímos desse restaurante e começamos a tocar os bailes. E aí foi Cruz Alta, Passo Fundo, Carazinho, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, muitas cidades da redondeza toda, Juí, Santo Ângelo. E eu apanhando. Mas quando foi 45, veio a primeira proposta para sair do Cruz Alta. O pianista ainda levou sua arte e música para outros municípios do estado gaúcho: Passo Fundo, Uruguaiana, Pelotas e Livramento. Depois partiu para o Uruguai e, em seguida, para a Argentina, tocando em espaços suntuosos da época, na maioria das vezes em cassinos, boates e alguns shows internacionais. Quando me apareceu o contrato para Natal, a Rádio Conti de Natal, aproveitei, casei com Nancy e me toquei para Natal. Isso na década de 50 já. Nessa mesma época, houve a abertura oficial do auditório da Rádio Poti para a realização de shows.
Além de revelar talentos, as ondas sonoras puderam informar o suicídio de Getúlio Vargas e, logo depois, a posse de João Café Filho, primeiro e único potiguar a assumir a presidência da República. Registraram também a inauguração do farol de Mãe Luísa, no Rio Grande do Norte, bem como a descoberta científica do DNA na Inglaterra. Ainda transmitiram cantores e músicos locais e nacionais, garantindo o sucesso da programação ao vivo Florinha Oliveira, Agnaldo Raiol, Trio Iraquitã, Ademil de Fonseca, Paulo Tito, dentre outros. A minha primeira lembrança de Valdemar, logo que ele chegou aqui em Natal, eu já fazia jornal, já era repórter, trabalhava no Diário do Natal, e ele veio para a orquestra da Rádio Poti e tocar na orquestra do América. E essa boate do América, ela foi, usando a expressão antiga, ela foi um divisor de água no comportamento da sociedade de Natal. Para chegar até aí, é preciso a gente ver que a vida social de Natal, nos anos 40, anos 50, até nos anos 60, ela acontecia principalmente nos clubes sociais. Então, surgiu a América e Valdemar tocava, ele era pianista, tocava na orquestra da rádio. Depois ele organizou seu conjunto, seu grupo musical. Eu não sei se eram 5, 6 músicos por aí e tal. E aí é que vem o marco divisório. A sociedade de Natal era acostumada a dançar com orquestra, não sei quantos sax, né? Não sei quantos clarinetes, pistão, trombone, uma banda de 15 a 20 músicos, 20 das músicas. Valdemar organizou um conjunto de boate. Conjunto para dançar, aí um sexteto, um quinteto, um sexteto. E eu peguei a ideia, eu já tinha esta ideia mais ou menos, mas eu não queria começar a ideia porque eu tinha receio que isso não desse certo. Aí, pronto, o sexteto estava pronto. O sexteto era piano, baixo, bateria, percussionista, o saxofonista, que era o França, e um cantor, era o sexteto. Começamos a tocar esse sexteto no América. Foi um sucesso total. Aí as domingueiras, como se chamavam, e as festas, eram super lotadas, eram incrível, porque o conjunto pequeno era mais alegre, né? As pessoas tinham vontade de dançar. O maestro Valdemar sempre foi seduzido pelo ritmo sincopado do jazz e pelas harmonias sofisticadas da bossa nova. Além da influência marcante de Tom Jobim e Johnny Alf, o pianista considerava contagiante e fecunda a batida jazzística de Thelonious Monk, Cecil Taylor, Yo-Yo Ma e Chet Baker. Depois me veio a proposta do Rio de Janeiro. Aí eu me mandei para o Rio. No Rio fiquei uma temporada, eu toquei no Dance, ficava por trás do Palácio Monroy, onde tinha os dois Dance, o Dance Avenida e Dance Brasil. E depois fui para umas boates que tinham lá, e depois me toquei para São Paulo. Aí passei a temporada em São Paulo, com muito sucesso, numa boate chamada Clube de Paris, e tinha um show por semana, de segunda a domingo, sempre artistas de muito sucesso, ou brasileiros, ou mexicanos, até americanos andaram por lá. Muita gente do Caribe, daquela área do México, de Cuba, italianos. Naquela época viajavam muitos italianos para cá, espanhóis, portugueses. Então sempre gente de muito sucesso que eu não me lembro, mas os brasileiros, vamos dizer, Nelson Gonçalves, que fazia muito sucesso naquela época. O Agnaldo Raiol também estava com sucesso. Bem, esse pessoal, Jacques do Pandeiro, olha, interessante Jacques do Pandeiro. E tem inclusive uma história do Jacques do Pandeiro. Eu gravei com o Jacques do Pandeiro um
vinil, naquela época os discos tinham seis faixas de cada lado. A única vez que o Jacques Pandeiro gravou com violinos, com cordas. Eu devia ter guardado esse disco, porque esse disco é histórico. Imagina Jacques Pandeiro cantando com cordas, né? Eu não me lembro se nós fizemos 2 long plays, ou 1 ou 3, isso eu não me lembro. Depois eu fiz show com ele nesse clube de Paris. Ele já trazia o Dominguinhos como acordeonista. Então o Dominguinhos entrou nesse meu conjunto que eu tocava nessa boate. Com ele, o Jacques tocava o pandeiro, né, e cantava. No coração do país, no rebentar da década de 60, é fundada a nova capital tupiniquim. No ano seguinte, Jackson do Pandeiro compôs Rojão de Brasília, uma homenagem à inauguração da cidade. Mais tarde, o jovem russo Yuri Gagarin ficou conhecido como o primeiro homem a ser lançado no espaço. Pouco depois, são os Beatles que se consagram como astros e estrelas da música. A Beatlemania e a Jovem Guarda se tornaram meteóricas no Rio Grande do Norte, fazendo explodir bandas de rock como The Jetons, Os Vândalos e Impacto 5. Dorival Caymmi tem uma história interessante porque ele trabalhou a semana toda e quando ele terminou o show na segunda-feira, o dono da boate, que era muito ligado a mim, ele gostava muito de mim, não sei porquê, era muito ligado a mim. Ele me dava aumento, eu não precisava pedir aumento, ele me dava aumento. Valdemar, agora, a partir de hoje você ganha tanto. Chama-se Jean-Louis, era um francês. Ele disse, Valdemar, esse foi o melhor show que eu fiz aqui, na minha opinião, porque não me custou nada. O Caymmi e os amigos beberam tudo. Tudo que o Dorival ia ganhar, eles tomaram tudo de uísque, quer dizer, eu não paguei nada, só tomaram uísque. Ele e muitos amigos, porque ele carregava sempre um batalhão de amigos com ele. Ele era muito popular, muito amigo, assim, uma conversa muito ágil, muito engraçada, contando anedota. Dorival Caymmi era amigo do escritor Jorge Amado, ambos artistas estimados por Valdemar Ernesto. Os dois baianos criaram juntos a música É Doce Morrer no Mar, composta sob influência dos versos e romance Mar Morto. O pianista sempre foi apaixonado por literatura. Dentre as pérolas que ele exaltava estavam Dostoiévski, Gabriel Garcia Marques, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Rubem Alves e tantos outros. Me mandei sempre avisando a Nancy, olha, prepara tudo aí, porque nós estamos indo para Brasília. Brasília foi fantástico para mim, sabe? Foi a época em que eu ganhei muito dinheiro, trabalhava numa boate restaurante, o melhor restaurante do Brasil, que chamava-se GAF, G-A-F, e frequentado só pelos políticos, por senadores, por deputados, generais também, que foi na época ainda do Geisel, a família Geisel frequentava lá, o ministro Delfim Neto. Então foi uma época muito boa. De Brasília eu voltei para o Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro que então eu toquei no Sheraton, no Hotel Sheraton. Eu aconselho de outros pianistas, aconselhado por outro pianista, eu passei a ser solista. Eu tocava somente piano, não tinha outro músico, era só piano no GAF, por exemplo, só piano. E em outros lugares também. Então eu passei a ser solista. Então meus últimos 20 anos de profissão, eu fui solista. Inclusive quando voltei aqui para Natal a última vez, para o Mestre, eu trabalhei como solista. Só tinha piano. Em outros lugares que eu toquei aqui também em Natal, essa última vez, só piano.
lecionava piano e tocava somente piano, não tocava mais em coro. Porque me deixou mais liberdade para tocar. Fui novamente mais feliz ainda, porque tocava só, tocava o que queria. Na década de 80, o pianista retorna definitivamente para Natal, sob o pedido insistente da filha Isa. Além da primogênita, Valdemar e Nancy tiveram mais 3 filhos, Sandra, Carlos e Paulo, e ainda 8 netos e 2 bisnetos. Na capital potiguar, já consolidado como instrumentista, começa a lecionar na Escola de Música Valdemar de Almeida e na Escola de Música da UFRN. O pianista ainda continua sendo requisitado para tocar nos melhores espaços do Rio Grande do Norte. Bem, falar de Valdemar Ernesto é uma coisa que me deixa muito feliz, né? E apesar de gerações bem diferentes, quando eu entrei no Instituto de Música Valdemar de Almeida para ser professor de guitarra, Valdemar já era professor de piano. E apesar dessa diferença de gerações, ele sempre foi um cara muito atencioso comigo. E a gente desenvolveu uma relação bem bacana, de respeito mútuo. E a gente sempre trocou ideias sobre música e outras coisas mais. E na minha mente, assim, eu ainda lembro ele falando da dificuldade da época que ele começou a trabalhar como músico profissional, como pianista, que era bem diferente do que a gente tem hoje, né? Não existiam os teclados eletrônicos. Uma vez ele contou para mim essa história bem interessante, que ele viajava para os lugares para tocar com orquestras, ou então, trabalhando como músico da noite, ele ia trabalhar em casas que o piano ou não estava muito afinado, ou às vezes ele viajava para um lugar e o piano estava afinado um tom abaixo da afinação padrão dos instrumentos. Então ele tinha que se virar e desenvolver toda uma habilidade, né, de tocar as músicas lendo todas um tom acima, né? Isso é uma coisa fantástica a gente pensar hoje assim, né? Hoje tem os teclados eletrônicos que tem todos uma afinação padrão fixa. Você leva o seu teclado e vai trabalhar em outros lugares, você não tem esse problema, né? Então, só para ter uma visão assim de como era diferente a época, e existiam todas essas dificuldades, né? Mas que ele as enfrentou e as superou e se tornou um grande mestre, né? Na parte musical, eu acho que Valdemar é um cara de uma experiência assim, uma experiência totalmente completa, né? Uma experiência riquíssima, né? Aberta a muitas épocas, né? E a muitos estilos. A minha história com o Valdemar Ernesto começou de uma maneira inusitada. Eu, na época, no início dos anos 90, tocava no restaurante Raízes aqui na esquina da Mossoró, não me lembro qual rua, e tocávamos eu e Neemias, apenas contrabaixo e saxofone. Então ele vinha caminhando a pé pela calçada que dava vista plena para o palco onde a gente tocava. E de repente a gente tocando ali, o público dentro do bar e ele do lado de fora na calçada, olhando, parou com algumas pastas embaixo do braço, aquele senhor, cabelo grisalho, e ficou contemplando a gente tocando, né? Só o duo de baixo, contrabaixo e sax. E esperou terminar uma música que a gente estava tocando e comentou, virou pra gente e falou: estou impressionado com essa formação, ouvi no contrabaixo alguns acordes de quarta, muito bacana, gostei, não sei o que. Então eu pedi para ele esperar um pouco, a gente sentou para tomar uma cerveja lá, ele já não bebia mais. Aí comentou que ele queria formar um trio para tocar num piano bar. E aí a gente formou um trio que tocamos por alguns meses, eu com ele, Neemias, eu não me lembro quem era o baterista, acho que era o Pereira. Foi no
no grande ponto. Sempre conversava sobre a habilidade de você tocar acordes do piano de forma invertida, né? Você fazer tudo ali próximo, as vozes próximas, trocando. Ele era um cara que se preocupava muito com isso, né? nas formas de encadeamento dos acordes, né? Eu ainda lembro que eu gravei um documentário de Thelonious Monk, grande pianista da época do bebop, né? A época do jazz de 1940, mais ou menos, né? E que esse cara revolucionou a forma, a concepção harmônica que se utilizava na época, né? Então o Valdemar, ele admirou muito, sempre admirava esse cara, e foi muito interessante porque a gente, depois que ele assistiu esse documentário, a gente conversou muito sobre Thelonious Monk. Ele sempre falava sobre aquela concepção que era maravilhosa, que eu acredito tanto o influenciou, né? Ele também fala muito sobre o Cecil Taylor, que é um grande pianista do jazz dessa época. Então ele é um cara muito que teve muitas essas influências dentro da escola jazzística, né? Quer dizer, mesmo tocando música brasileira, mas sempre com aquela concepção da criatividade, da improvisação que a escola jazzística traz, né? Eu sou fã número 1 de Valdemar. Eu acho que tem toda uma geração aí, né, que deve respeito a ele e que tem que sempre destacar o nome dele como um grande profissional da música, não só aqui em Natal, deu uma grande contribuição, mas no Brasil de uma forma geral. Eu me lembro com extrema clareza dos momentos em que convivi com o grande mestre Valdemar Ernesto. Inclusive, lembro-me da primeira música que aprendi com ele, que foi essa que eu acabei de tocar, que é a Valsinha, de Chico Buarque. E dentre todas as peças e todas as músicas que aprendi, eu acho que na minha educação musical a coisa mais importante foram as lições de vida que Valdemar explanava para mim sobre suas experiências, e eu absorvi tudo isso com muita precisão. Assim, foi uma das coisas mais importantes dessa fase acadêmica que tive com ele. Eu comecei aos 11 anos a estudar piano. Eu já tinha despertado o talento para música, mas de uma forma muito informal. E a partir dos 11 anos, quando consegui a primeira vaga no Instituto Valdemar de Almeida, que era muito difícil na época, foi que eu conheci o Valdemar. E ele foi, quero deixar bem claro aqui, ele foi o meu primeiro e único professor de música. E ele me impulsionou a seguir o caminho da música. Ele me convenceu e convenceu a minha família de que era esse o meu futuro. Foi através de Valdemar que eu ganhei meu primeiro piano, né? Foi um pedido dele aos meus pais, e meus pais, com muito sacrifício, me presentearam com esse piano. Então, para a minha formação musical, Valdemar foi e sempre será um marco, um símbolo. Eu sou o seu discípulo, eternamente serei o discípulo de Valdemar Ernesto. O professor Valdemar Ernesto é uma grande honra. É um músico que tive a honra, o prazer imenso de ser contemporâneo dele, um pouco mais jovem.
de uma grande figura, de um professor, de um regente de orquestra de conjunto, que foi o senhor Valdemar Ernesto. Ele era um ícone na época do que era bom em fazer música. Eu sou um aprendiz dele, meu amigo, meu irmão, e eu amo de coração. A vida do meu avô foi uma história de cinema, né? Uma história cinematográfica. Desde alguns momentos da infância, ao instante que ele foge com a minha avó, em 1951, dentro de um navio, sair do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, para vir fundar uma orquestra, né? Então ele vivenciou esse momento das grandes orquestras, a era de ouro da rádio, e depois o nascimento da bossa nova. Ele morava no Rio nessa época, tocou no Beco das Garrafas, conheceu algumas das figuras mais importantes, né, fundadoras da música desse país, conviveu com essas figuras e trouxe um pouco disso tudo também aqui para Natal, porque foi a cidade que ele elegeu, né, para morar. Ele ia e vinha, sempre voltava para cá. E o meu avô era um homem muito político, ele tinha uma visão política muito aguçada. E quando ele morava em São Paulo, na década de 60, ele tinha um hábito de sair do trabalho de madrugada e ir caminhando para casa. E no caminho ele sempre parava numa banca de jornal. E ele gostava de comprar um jornal chamado A Última Hora. E num belo dia desses, ele, ao sair do trabalho, ele parou nessa banquinha para comprar o jornal e assim que ele saiu, ele testemunhou a chegada de um tanque do exército. E aqueles militares desceram do tanque e recolheram todos os jornais da banca. Então ele comprou o último exemplar da Última Hora e quando ele se deu conta daquela situação, ele guardou aquele jornal dentro do paletó e saiu de fininho, caminhando, mas percebendo, né, o que estava acontecendo ali. No dia seguinte, foi anunciado o golpe militar de 1964. Sob as batutas das Forças Armadas, houve a destituição do presidente João Goulart, dando início a 21 anos opressivos e truculentos de ditadura no Brasil. Dentro da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no prédio atual da Biblioteca Zila Mamed, existia um órgão de segurança e informação para vigiar e coibir estudantes, professores e servidores. Mesmo sendo subjugados pela censura, perseguição e exílio, vários artistas se recusaram a ficar em silêncio, através de hinos de resistência como Cálice, de Chico Buarque de Holanda, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, para não dizer que não falei das Flores, de Geraldo Vandré. No Rio Grande do Norte, Mirabó Dantas e Jalmir Andrade destacam-se como heróicos músicos e letristas que conseguiram gravar apenas uma canção de protesto contra o golpe, intitulada Na Selva da Cidade. Na selva da cidade, assim, 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 assim. Os tempos eram muito difíceis, né? E as notícias corriam lenta, a gente não tinha mídia. E um músico para assim, ficar conhecido levava muito tempo edificando, né, a estrada. O Valdemar já era famoso, né, por ser um pianista mesmo, não misturar com tecladistas. E eu estava procurando, né, trabalho porque o grupo que eu tocava em João Pessoa, Os Quatro Loucos, estava se desfazendo.
Tentei a vida em Recife, mas não ficou legal e tal. Voltei. E um dia eu estava na casa da organista Alicinha, na casa do doutor Enaldo e Dona Violeta, os pais dela. E chegou um senhor me procurando. E aí eu disse, ok. Você viu o que é? Era o Valdemar, né, dizendo que falaram de mim para ele, que eu era bom e tal. E já foi logo dizendo, tem uma proposta assim e tal, lá é carteira assinada, não sei o que. Puxa, eu estava procurando emprego, né? E falei, vamos. Nunca mais saí de Natal. Sim, voltando a falar, ensaiamos o repertório, ele separou um repertório compatível com a minha gana, né, com as minhas habilidades. E foi um sucesso, eu fiquei com American Woman, não sei se de pouco algum, acho que sim. E depois também tinha Santana, que a galera gostava muito, né? E foi muito bom, durou um bom tempo isso, foi muito legal. Agora eu vou falar uns trechos, né? A gente ensaiava e ele ficava tomando um drink assim, refrescante, né? Assim, ali no mezanino do América, ali embaixo, o garçom ficava atendendo ele e a gente aqui naquele palco maravilhoso, carpetado. E ele perguntava, já está pronta? Já está? Não, maestro, ainda não, trabalhava um pouco. E ele lá. Aí quando a música estava pronta, ele vinha, não perguntava nada, simplesmente tocava. Né? Os acordes, as paradas, tudo. E eu ficava grilado. Ficava, porra, como é que é isso? Ele nem fica quieto, não fala nada. Quando ele chega, ele toca. Né? Isso aí já era um negocinho, claro. Ele tinha um amplo conhecimento harmônico, então quando a gente estava tocando, ele já sabia o que era, as funções, tudo, né? Ele foi um dos primeiros aqui em Natal, né? Que eu me lembro, né? Assim, a tocar harmonia e fazer substituições e reharmonizações, né? A gente estava indo para o ensaio no América e ele falou que havia tocado um tempo na Argentina. E que lá a afinação era 42, e quando ele chegou aqui, ele achava tudo estranho, mais baixo. Eu fiquei pensando, como é que pode? Não tem instrumento aqui, não tem nada, uma pessoa toca um negócio, o outro sabe que está mais baixo. Aí eu fiquei, né, cá pra nós, assim, na época eu não acreditei não, eu fiquei, tá de sacanagem comigo. Né? Morei eu no Rio quase 20 anos, quando eu voltei aqui, lá no Rio é 42. Afinação 442, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti a mesma sensação e pensei, puxa, o Valdemar tinha razão. É cansado, é sonolento, né, 40, e é isso aí. Muita gente boa me apresentou, me deu livros, me orientou. Eu cheguei a estudar piano com ele, uns 3, 4 meses depois, ele me dispensou. Ele falou que eu já tinha personalidade definida. Você é um arranjador, você já tem sua personalidade harmônica definida, ou seja, não quis papo comigo, né? Me dispensou. Eu não seria o Joca que sou hoje sem a presença dele. E espero que ele esteja bem onde está. E que goste. Muita gratidão a ele. Bom, falar sobre meu pai, Valdemar Ernesto, é lembrar também da minha infância, evidentemente. As primeiras imagens que eu tenho dele, eu com 6 anos de idade, ele, depois que acordava, ia para o piano estudar, com várias xícaras de café, e eu ficava, como eu já tinha estudado piano desde os 5, eu já acompanhava as partituras, então ele estudando Anon, Zerni, que eram para exercício, ou mesmo partituras
de música erudita, que ele disse que não tinha formação, mas na verdade ele estudou muito música erudita para depois passar para popular, né? E eu passava a página, quando chegava no compasso certo eu passava a página. Então ele passava às vezes 3, 4 horas estudando piano. E via também que ele escrevia as partituras, não só para piano, mas também para os outros instrumentos. Ele teve, inclusive, quando ele era pequeno e adolescente, antes dele sair do Rio Grande do Sul, ele teve uma professora francesa de piano, que era muito conceituada, que morava lá no Rio Grande do Sul, né? E depois ele aprendeu muito na sua experiência mesmo de músico com outros músicos. Ele dizia que aprendeu muito, né, com outros músicos, inclusive ele amava jazz, ele escutava muito jazz em casa, né? Mas o que me chamava a atenção, que marcou a minha vida, foi que ele era não só um bom músico, um cara estudioso de música, como ele era um grande intelectual. Ele lia muito, né? O grande mestre Gabriel Garcia Marques, né, que ele amava, ele leu tudo dele, e muitos outros, né, brasileiros, ele amava Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, né, inclusive que ele conheceu, né, na época que ele era jovem, e ele era fã do Érico Veríssimo. Ele achava assim, Érico Veríssimo inclusive um injustiçado, porque nunca tinha sido colocado mesmo na mesma grandeza que outros grandes escritores brasileiros, né? O Grandes Sertões Veredas também, ele amava, ele leu não sei quantas vezes. Então ele era um homem que também via muito cinema, ele era louco por cinema, então era um intelectual completo, era um cara muito culto e muito também consciente. Ele tinha uma concepção política, né, e social muito rica. Era um intelectual mesmo completo, e poderia ter sido artista de várias outras linguagens, né? Sobretudo o que ele mesmo se dedicou, que foi ao piano e à música, mas também ao teatro, porque ele amava o teatro. Então ele fez trabalhos de todo tipo, ele acompanhou muitos cantores famosos, a Flora Purim, por exemplo, que hoje é considerada uma grande cantora de jazz nos Estados Unidos, foi cantora dele em São Paulo há muito tempo. E depois ela veio, quando ele veio para Natal, que voltou já depois de muitos anos, porque a gente saiu daqui de Natal, eu ainda era criança, né, estava com 7 anos, fomos para o Rio, ele trabalhou na TV, se não me engano, TV Tupi, lá na Rádio Nacional. Em São Paulo ele trabalhou com o Birajara, que é o filho do pai de Taiguara, um conjunto fantástico. Trabalhou com outros grandes maestros, né, onde eles faziam viagens para o Brasil inteiro, né, com aquelas grandes orquestras de baile, né, e também para a América Latina, né. Ele fez escola, né, e hoje faz falta, né, porque era uma pessoa assim de uma sensibilidade humana, não só artística, incrível, né, particular. É a imagem que ficou para mim, né, de um pai que às vezes era ausente, porque viajava muito, mas quando estava presente era uma pessoa muito especial, que passava muitos valores e muitas informações importantes que foram, fundamentais para a minha visão de mundo de hoje em dia, né? É isso aí. Meu pai fala da memória viva, né, da música que ele deixou como legado para os filhos, para os netos, né? Apesar de não ser um pai muito presente, porque durante a minha infância ele trabalhava muito, trabalhar com música nesse país é muito difícil, então para sustentar os filhos, a família, ele ficou muito tempo ausente de casa. Mas, pelo pouco que a gente teve de contato no dia a dia, ele falava muito do valor da música, e isso trouxe pra gente uma bagagem de sensibilidade, isso que deixou pra gente, porque na verdade nenhum filho estudou música, né? Ele na verdade não queria que a gente estudasse música, então a gente foi se formando pela vida, mas eu sempre foi pela veia da música. Eu hoje canto em coral em São Paulo, moro em São Paulo há 25 anos, não me desliguei da música, gosto muito dos clássicos e faço um trabalho vocal muito interessante, gosto do que eu faço, apesar de ter minha profissão, mas eu nunca me desliguei da música. Enfim, é muito bom falar do meu pai, é muito bom. Quem é? Valdemar. Eis a fruto
neto dele. Eu tenho acontecimentos com ele que ele nem se lembra. Valdemar Ernesto era pianista e maestro, fazia arranjos para a orquestra da Rádio Poti naquela época e tal. E o Edilson Varela, que era o diretor da rádio, mandou buscar Vicente Celestino para cantar no Teatro Carlos Gomes, hoje Alberto Maranhão. E quem foi acompanhar foi ele. Quando ele acabou de acompanhar, não anunciaram nem o nome do maestro, eu estava com eles, Paulo, vamos embora, que ele não acabou. Vicente Celestino naquela época era o cartazão, né? Nós subimos a pé por detrás do Teatro Carlos Gomes para voltar para onde ele morava e caíram para cima. Ele disse, vamos embora que ele não dá. Depois que acompanha o Vicente Celestino, não quer saber de mim nem de ninguém, não. Nós subimos a pé, ele não se lembra disso. Estava trabalhando no Rio de Janeiro. Cheguei num dia que eu estava tocando. Mas por que eu estava tocando? Porque Paulo Tito saiu comigo. Então eu sempre quis te agradecer isso. E não sei porquê. Toda vez que eu estava com você eu esquecia ou não sei porquê. E a herança que ele me transmitiu está para muito além, né? Dessa coisa da formação. Aquilo que eu ouvia no dia a dia, que ele me falava sobre a nossa profissão. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu subi no palco do Teatro Alberto Maranhão pela primeira vez na minha vida. Que, aliás, foi o dia que ele se despediu dos palcos ao lado da nossa queridíssima Glorinha. E ali, naquele dia, foi a primeira vez que ele me ouviu cantar, de fato, ao lado do Joe. E ele ficou tão feliz, tão emocionado, sabe? Aquilo pra mim foi um presente. Meu avô foi uma figura paterna também, ímpar, né? Pra mim, que me trouxe uma referência de um homem sensível, muito ligado às artes. Ele amava as artes de uma forma geral, não só a música, mas o cinema, né? O teatro, a poesia, a literatura. Ele amava ler. O meu avô foi essa figura ímpar e absolutamente inspiradora que passou pelas nossas vidas. E um homem que tinha uma visão de mundo que poucos têm, né? Uma visão humana, né? Sensível, generosa. E ele me faz muita falta. E uma figura como ele não pode ser esquecida, sabe? O maestro Valdemar Ernesto sempre será um misto de inspiração e transpiração para a música, para a vida. Na ligação com o piano, seu trabalho foi assinalado pela perseverança e temperança. Na conexão com as artes, suas mãos eram guiadas por uma inspiração poética e quase etérea, sendo a harmonia um reduto. Na relação com a esposa, Valdemar poderia ser um veleiro ruidoso que navegava na direção do vento. Já Nancy era um porto seguro, radioso e afetuoso. E com sua partida aos 78 anos de idade, o pianista tornou-se um náufrago, sedento por fé e esperança, aprisionado num frio casulo. A solidão é uma coisa muito difícil de se levar, né? Inclusive diz que a solidão é a amiga da velhice, né? E eu estou velho, 83 anos, deixei de tocar piano, não toco mais piano, porque não há profissão. Essa idade que é que vai me levar para tocar no restaurante. A melancolia tornou-se uma âncora, fincando os pés impetuosos e os dedos virtuosos do pianista. Uma vez que a energia generosa e espirituosa de Nancy tinham o poder singular de acender os olhos vagos e amargos do maestro. Como um contraponto melódico, a razão de Valdemar e a intuição da esposa combinavam harmoniosamente, apaixonadamente.
Mas outras vozes, versos e universos femininos, como de Cora Coralina, Clarice Lispector, Lia Luft e Cecília Meirelles, seriam capazes de revelar extraordinárias pontes e novos horizontes para o maestro. Após a ilusão da morte, a vida precisaria ser reinventada. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios de tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço, só no tempo equilibrada. Desprendo-me do balanço, que além do tempo me leva, só na treva fico, recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. Cecília Meirelles, für dich, meine liebe Maestra. Infelizmente ele não quer mais tocar, mas eu tenho certeza que na hora que ele botar os dedos no teclado, ele toca maravilhosamente. Porque ele agora criou uma coisa com ele, que ele acha que não é mais nada, que está velho, mas não é nada. Se eu fosse dizer também, eu estou velha. Eu posso dizer, mas estou cantando. Da mesma maneira que eu estou cantando, que eu estou usando a voz, ele pode muito bem usar os dedos do teclado. Mas ele estava na hora dele. Não, Valdemar, mas eu ainda tenho fé em Deus. Com esse jeitinho que você disse que não tem mais tocar, eu ainda tenho fé em Deus de fazer um show assim acústico, eu e você, no piano. O sonho de um espetáculo acústico surgiu durante as gravações deste documentário, iniciado por Giane Alain Duarte em 2007. Após as rogativas fervorosas da equipe de jovens produtores do ICAP, Instituto Cultural Audiovisual Potiguar, em maio de 2010, brotou a ideia de uma apresentação no lendário palco do Teatro Alberto Maranhão. O último show entre amigos, de mais de 50 anos, tinha acontecido em 1998. Aos poucos, com imensa insistência, foi plantada e germinada a semente no coração de Valdemar Ernesto. Enfim, estava desabrochando o concerto de voz e piano entre o maestro e a estrela. Chegamos! Já chegamos! Vem pra cá, chega. É um cachorrão bravo. É o cachorrão, isso aí. Ô, meu amor, como é que vai? Tudo bem? Ainda não. Não, mas eu. Ela agora mesmo. Estão ouvindo, né? É bom assim, você filmar assim, a gente batendo no papo assim. Com certeza que devo chorar na carinho. Alto. Uma mulher a cantar. Glorinha é estrela. E o nosso maestro? Não, é merda. Eu sei que vou chorar. Que eles não sabem, digo, olha, eu vou contar uma coisa que vocês não sabem. Eu tenho 41 anos de Natal. Então, eu posso dizer que sou gaúcho? Não posso mais dizer que sou gaúcho. 41 anos de Natal. De gaúcho eu tenho no máximo 19 ou 20 anos. O resto foi fora do Rio Grande do Sul. Então eu sou mais hoje um potiguar,
né? Um gaúcho Papa Jerimum. Né? Isso é uma coisa que eu vou falar para eles muito rapidamente. É ótimo. Porque tem muita gente que não sabe que eu tenho 41 anos de Natal. Se todos fossem iguais a você. Aqui, peraí. Fá. Ficou em Fá. Tem que fazer de novo. Vamos lá. Eu aqui tenho si bemol. Glorinha Estrela. E Valdemar Ernesto é o nosso maestro. Olha que coisa boa! É esse o tom. Sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorrir assim, e quando o céu perder a